Chicos, a nossa aula de hoje vai ser sobre o gênero e número de los nombres. O que é isso? O gênero e o número dos substantivos, tá? O conteúdo tá lá na página 47 e 48. Quero que vocês deem uma olhadinha antes da nossa aula, tá bom? Para ver se ficou alguma dúvida. A gente vai fazer alguns exercícios juntos, tá bom? Então vamos lá. Gênero. Los sustantivos podem ser masculinos ou femininos. Isso quer dizer, assim como em português e em espanhol, os substantivos eles podem ser do gênero masculino ou feminino. Se llevan delante el ou los são masculinos. Isso quer dizer que se antes do substantivo tiver os artigos, né? Lembra que a gente viu os artigos definidos em espanhol? Ou el, que é o, e los, que é os. Desculpa que saiu com S minúsculo, tá? Eles são masculinos. Se llevan delante la ou las, são femininas. Se antes das palavras eu tiver o artigo la ou las, quer dizer que essas palavras são femininas. Alguns exemplos de substantivos masculinos: el libro, los cuadernos, el lápiz, los animales, el río, el chico, los chicos. Femeninos: la mesa, la cama, las señoras, las casas, la mariposa, la chica, las chicas. Formação del feminino. Então agora a gente vai ver como que a gente forma, né, a partir de uma palavra masculina, como que a gente transforma essa palavra para o gênero masculino, tá? Então, os nombres terminados em o cambiam la o por a. Isso quer dizer que os substantivos que terminam em o, para fazer o feminino, eu vou trocar a letra o pela letra a. Então, muchacho fica muchacha. Niño fica niña. Hermano fica hermana. Chico fica chica. A los nombres terminados em consonante se le añade una A. Que isso quer dizer que aos substantivos que terminam em consoante, a gente acrescenta simplesmente uma letra A para formar o feminino. Então fica assim, ó: espanhol, espanhola. Professor, professora. Senhor, senhora. Doctor, doctora. Há nombres que em feminino se cambia toda a palavra, né? Assim como em português, tem algumas palavrinhas que quando a gente vai fazer o feminino, não dá pra gente mudar só uma letrinha, né? A palavra fica totalmente diferente, né? Então, por exemplo, em português, pai, mãe, né? Não tem uma letra que muda, é a palavra toda que muda, né? Em espanhol também, ó. Padre, madre. Yerno, que quer dizer genro, nuera. Padrino, madrina. Hombre, mujer, assim como muitas outras, tá? Há nombres a los que temos que cambiar apenas el artículo. Isso quer dizer que existem substantivos aos quais a gente só precisa mudar o artigo, né? Como que eu vou saber que aquela palavra é feminina ou masculina? De acordo com o artigo que vem na frente. Igual em português, né? Eu falo assim: a dentista, o dentista. A palavra não muda, né? O que vai mudar é o artigo para dizer se essa palavra é masculina ou feminina. A mesma coisa acontece com muitas palavras em espanhol. El estudiante, la estudiante. El cantante, la cantante. Cantante significa cantor ou cantora. El dentista, la dentista. Isso acontece muito com profissões, né? Periodista, que é jornalista, e assim vai. Todas as palavrinhas que terminam em ista, né? Geralmente a gente só troca o artigo para mudar o gênero da palavra. Agora, a gente presta atenção no que vai vir, porque em espanhol existem algumas regrinhas, né? Existem palavras que para nós no português ela é feminina ou masculina e no espanhol ela é o contrário, tá bom? Como que eu vou saber isso? Algumas palavras, pela terminação da palavra, eu consigo saber, né, a que gênero ela pertence, tá? Então é isso que eu vou explicar agora. Esse importante é saber, é muito importante saber disso.
En español, las palabras terminadas em arre e hambre são masculinas. Mesmo que para nós alguma dessas palavras seja feminina, em espanhol, as palavras que terminam em arre e hambre serão sempre masculinas, tá? El viaje, a viagem. El hambre, a fome. El paisaje, a paisagem. El coraje, a coragem. Perceberam que em espanhol são todas masculinas, porém em português tudo feminina, tá? Las palavras terminadas em umbre, sion com C, sion com S, tud, dad e tad são femininas, aunque em português sejam masculinas. Mesmo que essas palavras, para nós, nosso idioma, sejam masculinas, se tiver essa terminação, em espanhol, elas serão sempre femininas, tá bom? La costumbre, o costume. La legumbre, o legume. La decisión, a decisão. Viram que aí é o mesmo gênero, né? Nas duas primeiras, em espanhol é feminina e em português é masculino. La juventud, a juventude. La amistad, a amizade, certo? Las palavras terminadas em or são masculinas, excepto a palavra flor. Então, toda palavra que terminar em or, ela será masculina, com exceção da palavra flor. Que se eu tiver que colocar um artigo, eu colocaria la flor. El dolor, a dor. El color, a cor. Aqui, gente, aqui é o problema, tá? Porque para algumas palavras não existem regras, né? Como que eu vou saber, então, quando eu leio, sem ter um artigo na frente, que aquela palavra, ela é masculina ou ela é feminina? Gente, infelizmente, algumas palavras não tem como a gente saber, né? Como eu coloquei aí, ó, não há regras, não tem regras, né? A gente vai saber isso como? Lendo texto, ouvindo as lições, por isso que a gente lê, né, por ano 2 livrinhos em espanhol. Tudo isso faz a gente adquirir vocabulário, que é muito importante para essa questão, para eu saber se a palavra é masculina, se a palavra é feminina, tá bom? Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Exemplos. El árbol. Em espanhol, essa palavra é masculina, mas em português, ó, a árvore, certo? El puente. Em espanhol, também é uma palavra masculina, mas quando eu traduzo, ela fica a ponte. Agora aqui já é o contrário, ó. La leche. Em espanhol, isso na palavra feminina, é uma palavra feminina. Pero em português, o leite, isso na palavra masculina. La nariz, é a mesma situação. Para nós, no espanhol, é feminina e em português, masculina. O nariz. La sonrisa, né? Também em espanhol é feminina e em português, masculino. O sorriso. El pétalo, esse já é o contrário, né? Em espanhol, eu tenho a palavra masculina e em português a palavra é feminina, a pétala. Vocês podem ver aqui, ó, que essas palavras, entre muitas outras que existem, elas não seguem nenhuma daquelas regrinhas, né? Simplesmente é o gênero da palavra naquele idioma, né? No idioma espanhol. Então, é por isso que eu falo para vocês que leitura é fundamental, né? Faz a gente adquirir vocabulário e enriquece muito a nossa língua, tá? Agora nós vamos deixar de falar um pouquinho do gênero e nós vamos passar a falar do número das palavras. Ah, não, desculpa, ó, tem mais um negocinho aqui, ó. Los dias de la semana são sempre masculinos. Então, quando eu vou me referir aos dias da semana, eles são sempre masculinos. El lunes eu tenho classe de música. Nas segundas-feiras eu tenho aula de música. Las letras são sempre femininas. Quando eu vou me referir às letras, isso a gente já viu, né? Lembra que a gente trabalhou com o alfabeto, né? La H em espanhol é uma letra sem sonido. O H em espanhol é uma letra sem som. Los colores são sempre masculinos. Quando eu vou me referir às cores, né?
El rojo es mi color favorito. O vermelho é a minha cor favorita. Agora sim a gente vai falar sobre o plural, né? Na maioria das palavras a gente coloca o S, mas também tem umas regrinhas um pouquinho diferentes. Vamos lá. Los nombres terminados em vocal recebem uma S. Os nomes terminados, os substantivos, né, terminados em vogal, eles vão receber uma letra S. Então, libro, libros, goma, gomas, hombre, hombres, casa, casas. Los nombres terminados em consonantes recebem ES. Então, os substantivos que terminam em consoante vão receber um ES lá no finalzinho das palavras, ó. Flor, flores. Pan, panes. Professor, professores. Autobus, autobuses. Autobus é ônibus, tá? Los nombres terminados em Z, né? Los nombres terminados em Z, la cambiam por Cs. Então, os substantivos que terminam em Z trocam esse Z por CES. Então, fica assim, ó. Pes, que é peixe, no plural fica peces. Luz, luces. Veloz, velozes. Feroz, feroces. Tranquilo, né? En algunos nombres tenemos que marcar el plural y el singular com los artículos. Em espanhol, tem algumas palavras que elas já são escritas sempre no plural, mas pelo artigo, né, de novo, el ou lá, eu vou identificar se essa palavra está no singular ou no plural no meio de uma frase. Então, por exemplo, el lunes, a segunda-feira. Los lunes, as segundas-feiras. El paraguas, o guarda-chuva. Los paraguas, os guarda-chuvas. El cumpleaños, o aniversário. Los cumpleaños, os aniversários. La crisis, a crise pela qual a gente está passando, né? Las crisis, as crises. El pararrayos, para-raio, né? Los pararrayos. El bíceps, o músculo do braço, né? Los bíceps. Certo, pessoal? Espero que com isso eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês, né, do que a gente vai ver hoje. Assistam com carinho, leiam as páginas da apostila que fala sobre esse assunto. Eu coloquei lá no início do vídeo para vocês, né, o número das páginas. E aí a gente se encontra daqui a pouco para a gente discutir um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, fazer alguns exercícios juntos, tá bom? Beijo, pessoal, até mais tarde.